Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu gostaria de falar sobre um mensaleiro esquecido na cadeia. Eu quero falar do Marcos Valério, que ganhou inclusive um livro de presente aqui, O Operador, do Lucas Figueiredo. Você se lembrava do Marcos Valério? O Marcos Valério talvez seja um dos únicos elementos condenados por crime de corrupção no Brasil que ainda continua cumprindo pena. Ele foi condenado inicialmente à prisão, em regime fechado, depois, por bom comportamento, leu alguns livros, apresentou relatórios, cuidou de outros presos, ele progrediu para o regime semiaberto, onde ficava durante o dia em casa, à noite voltava para a cadeia dormir. E aí, finalmente, progrediu para o regime aberto. Hoje, ele continua sendo monitorado, portanto, cumprindo pena, com o direito de dormir em casa. Mas é o único elemento, talvez, na história recente do nosso país, que continua cumprindo pena depois de condenado por corrupção, vários crimes. Olha, o livro aqui do Lucas Figueiredo, que é um jornalista bastante conceituado, conta bem essa história do escândalo do Mensalão. Esse escândalo começou com a corrupção nos Correios em 2005 e ele relata aqui na introdução do livro que jogou na lama políticos do alto escalão, do PT, PL, PP, PTB, PMDB, PFL, PSDB, e arranhando a até então inquestionável áurea de ética política do Partido dos Trabalhadores. O Brasil ganharia finalmente um substituto à altura para o finado Paulo César Farias, tesoureiro corrupto do ex-presidente Fernando Collor. Ao papel de vilão mais odiado do país, o operador Marcos Valério Fernandes de Souza. Vou trazer aqui, tem muitas fotos aqui do Marcos Valério. Olha só, nós temos aqui o Roberto Jefferson, o deputado João Paulo do PT, que foi presidente da Câmara, Paulo Rocha do Pará, José Mentor de São Paulo, professor Luizinho. Olha ele aqui como era posudo Marcos Valério aos tempos do Mensalão, pessoal. E o que foi o Mensalão? O Mensalão era um dinheiro que o Lula, como presidente, pagava aos deputados e senadores para ter maioria na Câmara e no Senado. E aí eu pergunto a todos que me assistem nesse momento, mudou alguma coisa daquele tempo para cá? Porque foram legalizadas. Na época do Bolsonaro, o próprio PT chamava de orçamento secreto essa farra de emendas parlamentares. Quer dizer, o escândalo do Mensalão consistia basicamente na mesma coisa. A diferença é de que na época não estava legalizada essa questão das emendas, né? E aí eles trataram também logo de tornar impositivas as tais emendas. Mas olha, quem é Marcos Valério? Esse livro aqui responde. Como um modesto funcionário do Banco do Estado de Minas se transformou em milionário em apenas 7 anos, com uma fortuna visível de mais de 14 milhões de reais na época. Esse livro, O Operador, conta os primeiros passos de Valério no mundo da corrupção e tráfico de influência, revelando que o Valérioduto, como ficou chamado o escândalo, na verdade é uma criação do PSDB mineiro. Depois o PT também o contrataria e copiaria os seus métodos escusos. Isso foi denunciado amplamente por um camarada aí, que foi o Roberto Jefferson. Todo mundo pensava, inclusive, que o Lula ia cair, mas aí o Lula conseguiu se reerguer. O PSDB, na época, disse, olha, deixa ele sangrar. Eu me lembro bem de uma entrevista do senador aqui na época, Tasso Gereissati, pelo estado do Ceará. Deixa o Lula sangrar, ninguém vai fazer nada, que ele vai estar acabado. Acabado nada, ele saiu pelo país dizendo, olha, minha mãe nasceu analfabeta. Bom, na época eu até pensei, a minha também, acho que a sua também, todos nascemos analfabetos, né? Mas ele conseguiu, e está aí como suposto presidente agora pela 3ª vez. Elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, agora conseguiu derrotar o Bolsonaro e a direita, muito embora por métodos questionáveis. Mas aí tem também aqui a reprodução na página 129 de uma música que foi feita pelo Herbert Viana. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete, na verdade, o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque sei, uma cidade que fabrica sua própria lei.
onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente para pegar na saída. E por aí vai. Eu recomendo a leitura desse livro, embora ele já tenha alguns anos, mas hoje, por quê? Porque é cada vez mais atual, dá para a gente, através dele, entender o que está acontecendo na atualidade, que ainda não foi contado em livro e que não está sendo contado também na cobertura da imprensa, uma imprensa medíocre, questionável, completamente engajada e militante, mentirosa e que mente a serviço do governo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.